temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Kátia. Oi, Kátia. Obrigada por sua participação aqui no nosso programa. E sua dúvida é qual, Kátia? Ô, Susan, eu queria perguntar pro doutor, porque eu sempre tenho depressão, né? E aí qualquer coisa assim que eu me incomodo, aí eu começo já a entrar em depressão, eu começo a chorar muito, eu já me isolo de tudo, eu não quero ver TV, eu não quero escutar música, eu não quero ver ninguém, eu fico só na cama, só chorando, eu não quero comer. Isso pode... Por que tem esses recaídas, Susan? Ah, tá. A pergunta dela é sobre a recaída, então, né? Ela acontece esses sintomas que ela falou, que são típicos da depressão, até que a gente já citou aqui, aí, certo, melhora e depois volta nesses sintomas. Na verdade, é a Kátia, né? Kátia. Kátia, veja bem que quando existe uma recaída é porque o problema não foi solucionado. Então, aí, ele está camuflado de alguma forma, mas quando menos espera, ele se manifesta através de todos esses sintomas que você descreveu. Então, acho que ali a importância, Kátia, de você também observar quem que poderia te orientar em relação a buscar a origem, as causas desse problema e eliminando as causas, aliás, encontrando as causas e solucionando a partir das causas, os sintomas também vão ser removidos. E provavelmente ali a orientação médica é importante e da psicoterapia também, por causa de uma orientação que se faz necessária. Mas aí assim, Henrique, vou aproveitar essa pergunta da Kátia. Se ela se forçar, digamos assim, ela tá com aquela tristeza, aquela depressão, ela sabe que ela tá com isso, mas se ela se forçar ao convívio social, se ela se forçar a tentar fazer aquelas coisas que na hora para ela não são boas, mas que ela sabe que talvez melhorariam esse índice depressivo, seria uma solução? Seria uma dica importante da pessoa se esforçar no sentido de buscar enfrentar a situação. Nessa prática, nesse esforço, nesse expor-se à situação, é muito importante a pessoa começar a prestar atenção no corpo. Porque a partir do momento que nós temos uma consciência corporal, nós vamos nos dando conta das dificuldades que nós temos, alguma sensação, algum sentimento, alguma emoção. Por exemplo? Angústia, né? A gente sente no corpo um medo, a pessoa está a fim de ir lá naquela festa, mas não vai, porque pode se sentir inibida ou insegura, arranja qualquer pretexto para não ir, porque está frio, porque eu não gosto daquelas pessoas, e na verdade a pessoa ela está inibida por uma série de travas e de bloqueios. Quando a pessoa ela presta atenção no corpo, ela vai poder honestamente distinguir. Realmente, hoje eu não estou indo naquele evento, não é nem por causa do frio. Eu não consigo me relacionar com as pessoas porque eu tenho esse medo, essa vergonha, esse sentimento de inferioridade, a minha autoestima está lá embaixo. Então, quando a pessoa ela consegue identificar isso, aí pode se solucionar de uma forma mais fácil, porque não se trata nem de uma depressão daí. Trata-se de inseguranças que a pessoa ela precisa identificar e poder eliminar. Eu tenho visto muitos casos desses que as pessoas, nós seres humanos somos excelentes em arranjar pretextos, desculpas. Não vou lá porque está frio, não vou lá porque não gosto daquele pessoal. De repente a pessoa vai observar, ela está lá com uma série de travas, de bloqueios, de inibições, que é fruto da educação que recebeu, né? Que vem lá de casa, vem lá da rua, lá da escola, e essas inibições a impedem de ir. E com o passar do tempo, aquilo vai se tornando crônico. E pode ser um desencadeador também de depressão, e em alguns casos até de pânico, né? Mas, para evitar isso, é importante que a pessoa se desafie, vá. Pela consciência corporal, foi possível identificar uma trava, um bloqueio, uma inibição que pode ser solucionado de uma forma bem mais fácil. Então, esse forçar é positivo? É positivo, né? Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Sueli. Oi, Sueli. Obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual? Eu queria falar para ele assim, é que eu tenho esse problema aí também de depressão. Mas só que eu escuto vozes e essas vozes me levam a matar. Diz assim, você tem que morrer. Eu escuto essas vozes muito ruins. Eu queria perguntar para ele o que é isso e se eu deveria procurar um médico. Olha só. E aí?
Inclusive dentro dos estudos que dentro da psicologia transpessoal e da parapsicologia, esses assuntos às vezes ocorrem. A pessoa está ouvindo vozes, está ouvindo até coisas. Isso é normal? É bastante comum, né? Eu diria até que é natural, né? Porque existe ali uma sensibilidade aflorada e a pessoa precisa tomar conhecimento dessa realidade, dessa sensibilidade que a pessoa tem e de poder utilizar essa capacidade de ouvir além daquilo que a capacidade dos ouvidos tem de ouvir, de ver além daquilo que os olhos veem. Seria, digamos assim, uma percepção extrasensorial, como uma terminologia usada dentro da parapsicologia. Então é claro que ali ela precisaria também buscar uma orientação para poder se sentir melhor diante dessa situação. Então a gente tem visto muitas pessoas às vezes ouvir vozes, né? Às vezes boas, às vezes com um recado um pouco mais agressivo, como no caso ali da Sueli. Olha só, Sueli, bom, a gente passou aí a dica. Em que a gente está com o nosso tempo curto, mas assim, o que acontece também com muitas mulheres, elas acabam, gerações passadas, elas deixaram de trabalhar por conta dos filhos. Tiveram os filhos cresceram, cria-se o filho para o mundo, e aí elas ficam sozinhas em casa e se veem naquele estado de depressão. Isso é comum e talvez por isso mais mulheres sofrem com depressão do que homens? Não só por isso, esse pode ser um fator que contribui. Agora, o que se sabe também é que todo o sistema hormonal da mulher, ele se movimenta mais, né? Acontece muito mais essa movimentação na mulher do que no homem. E a própria sensibilidade presente na mulher, a própria capacidade de percepção extrasensorial na mulher também. Então isso tudo contribui. Tal do sexto sentido? Isso, exatamente. E como vocês mulheres navegam com mais facilidade no campo emocional do que nós homens, se bem que tem muitos homens que estão se familiarizando também com isso, é um bom sinal. Só que em muitas situações, o que acontece com muitas mulheres? Acabam se perdendo nesse campo emocional e acabam tendo dificuldade de se reencontrar novamente. Então aí vai desencadeando uma série de outras coisas. Então esse se reencontrar e se redirecionar na vida tem ajudado muitas mulheres a sair dessa confusão de estar aí perdida por se situar dentro do autoconhecimento. Aí consegue encontrar o caminho e se escapar, fugir, superar inclusive uma própria depressão que estaria sendo desencadeada a partir daí. Tá certo. Henrique, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. É um assunto vasto. Voltamos a falar novamente, então, sobre isso nos próximos dias. Obrigada, tá, Henrique? Eu que agradeço. Um beijo especial também para Iracema, esposa do Henrique, que está nos acompanhando, né? Nos acompanhando. Do Instituto Atlântico também. Obrigada, tá, Henrique? Um beijo grande. Obrigado.